a todos vocês que me ouvem, que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e família. Damos início ao momento do milagre. Para tudo que você estiver fazendo, que entre a palavra e a oração no máximo 10 minutos, que você possa preparar um copo de água, por aí do lado do seu aparelho, de preferência descartável, para que assim que participar dessa água, destruir o copo. A palavra que nós queremos meditar nesta oportunidade está no livro de Esther, capítulo 3 e 4, quando havia um decreto para a morte do povo de Deus. E esse decreto, a rainha não sabia, que a rainha Esther, que estava no palácio, não sabia o que estava acontecendo. O povo de Deus naquela época tinha um inimigo chamado Amã, que ele não gostava do povo de Deus. E ele conseguiu, com a sua influência, até chegar a esse decreto. Quando o tio de Esther ficou sabendo da situação, procurou Esther para falar com ela a respeito do assunto. O tio dela se chamava Mordecai. E ela então disse: não é tempo de eu comparecer diante do rei, porque somente o rei Assuero que poderia impedir aquele decreto de acontecer. Então, ela pede a todos para jejuarem junto com ela, porque ela ia comparecer diante do rei, mesmo não sendo o tempo dela comparecer diante dele, para poder pedir clemência ou o impedimento daquele decreto. Então, todos passaram a jejuar, inclusive os criados de Esther, as pessoas que ficavam junto com Esther. E no final dos 3 dias de jejum, foi ela comparecer diante do rei. E todo aquele que comparecesse diante do rei, que não fosse estendido a ele o cedro que o rei segurava na mão, 2 soldados, armados com lança, atiravam contra aquela pessoa. A Esther disse para o seu tio: é tempo de eu comparecer diante do rei. Se viver, viverei, mas se perecer, perecerei. Mas eu vou tentar. E após os 3 dias de jejum, ela foi. E ao chegar diante do rei, os soldados logo se prepararam para atirarem a lança contra ela, mas o rei estende o cedro e disse: o que precisa, minha rainha? Estende o cedro para ela, dando a ela autonomia naquele momento para falar com ele. E ela conversa com o rei, e o rei então impede aquele decreto de se cumprir. Nós estamos vivendo um tempo atual de muita dificuldade por causa dessa pandemia. Esse coronavírus tem virado de cabeça para baixo as nações da terra, prejudicado todo o segmento, inclusive o segmento da obra de Deus. Atualmente está sendo votado lá em Brasília se tem culto presencial ou não nas igrejas, para vocês verem ao ponto que nós chegamos. Mas nós estamos em jejum, como Esther, junto com o povo de Deus, jejuaram. Nós estamos no jejum da vitória e sabemos que a vitória já é nossa em nome de Jesus. Jejum fortalece o povo de Deus. O jejum nos dá a convicção da bênção. O jejum fortalece nossa vida espiritual. Qualquer decisão que for tomada lá em Brasília, a obra de Deus não vai parar. Ela vai continuar mais forte ainda do que está. Nós temos ouvido muito, falando das gerações da igreja, que esta geração é a mais fraca de todas as gerações da igreja cristã. Mas talvez nenhuma geração antes da nossa passara pelo que a nossa está passando.
por essa pandemia, por esse vírus que tem matado centenas, milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo, que tem feito com que governadores e prefeitos fechado cidades, fechado lojas, empresas e tudo mais. E hoje mexe também com a igreja, colocando ela como um lugar onde contaminação. Mas eu quero dizer à igreja que a igreja é o lugar de bênção, é o lugar de paz, é o lugar da palavra de Deus ser revelada, é o lugar de cura. Esse jejum que estamos fazendo é jejum da vitória. Não importa o decreto que tiver, como no tempo de Esther, havia um decreto para a morte do povo de Deus. Mas eles jejuaram e o rei Assuero impediu aquele decreto de se concretizar. Hoje nós não temos apenas um rei, mas nós temos o Rei dos Reis, que é o Senhor nosso Deus, que nós seguimos, servimos e andamos na sua presença, que fazemos a sua vontade. Então continuemos o jejum, continuemos a nossa consagração, porque a vitória é do povo de Deus, a vitória é daqueles que creem no poder e na graça do Senhor. Não importa o decreto que tenha sido dado, às vezes pessoalmente, para você, disse, seu problema não tem solução. Para você que está doente, o médico disse, para a sua doença não tem cura. Para a família, para esse membro da família, não resolve mais nada. Não importa o decreto que alguém tenha dado, o que importa é que o Senhor tenha falado. E o que o Senhor fala é que eu, você, nós somos mais que vencedor nele. Ele faz o difícil se tornar fácil. Ele faz a doença se tornar cura. Ele faz o impossível tornar possível. É só nós continuar crendo nele, confiante nele. O jejum fortalece a nossa fé. O jejum fortalece a nossa vida espiritual. E se a sua vida espiritual e fé está firmada no Senhor, creia que a vitória já é nossa, em nome do Senhor Jesus. Olha o jejum que nós estamos fazendo. Jejum da vitória. Jejum da bênção de Deus. Que o Senhor opere na sua vida, na sua casa e em tudo que você estiver fazendo, um grande milagre. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos em tuas mãos a vida de todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que estão participando comigo desse vídeo. Que o Senhor venha derramar a tua bênção e a tua graça. Venha derramar a saúde sobre a cura. Venha derramar a solução sobre aquele problema. Venha derramar a paz sobre aquela guerra. Abençoa, meu Pai, a nossa vida. Eu consagro esta água ao Senhor, que ela seja o ponto de contato do material com o mundo espiritual, trazendo, ó Pai, a unção para o nosso corpo físico e espiritual, para que esse vírus não tenha poder de nos atacar. E se ele conseguir, não nos derrubar, porque o Senhor está conosco para nos levantar e nos colocar de pé novamente, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, esta pessoa que está de quarentena, aquele que às vezes está até no hospital, numa UPA, ou, quem sabe, ó Pai, em algum lugar, doente, até com esse vírus, mas ao tomar esta água consagrada, que esse vírus seja expelido, seja reduzido a nada neste corpo e nesta vida, em nome do Senhor Jesus, e que o milagre do Senhor aconteça na vida desta pessoa que busca a tua presença, a tua face, em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor é que oramos e desde já te agradecemos hoje e sempre.
Amém. Quero dizer a vocês que a nossa igreja fica ali na rua Volta Redonda 510 e nós estamos lá reunindo sempre, toda quarta e domingo. Que você participe pela manhã 8h30, à noite às 20 e no domingo às 8 da manhã e também às 19 horas. Deus te abençoe, Ele seja louvado.